Deus tem de fato, Ele tem de fato, queridos, cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Amém. Você pode estar aqui hoje quebrado, só os pedaços, né? Ferido, mas você está aqui. Amém. Isso é uma prova inconteste de que Deus, Ele tem cuidado de nós. Porque os ferimentos, né, as cicatrizes são resultados realmente de uma guerra, não é? As cicatrizes e as feridas, isso só demonstram que nós realmente estamos vivendo uma guerra. E numa guerra existem feridos, numa guerra existem mortos, não é? Mas uma coisa nós temos que entender, que nessa guerra da qual nós estamos nos referindo a ela, o nosso general, o nosso Deus é quem é o nosso general de guerra, né? O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e Ele tem cuidado de você nessa guerra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sentido a mão de Deus na sua vida? Você tem sentido que realmente Deus está cuidando de você ou não? Quem tem sentido aqui o amor de Deus na vida? Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus continue abençoando o seu povo. Meus queridos irmãos, veja bem, foi lido aqui na entrada da nossa mensagem, da mensagem de Deus para os nossos corações, o texto que foi lido nos fala, não é? Se existe alguém que ainda tenha dúvidas, né, de que nós estamos em uma guerra e com quem nós estamos guerreando, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, que realmente nós estamos sim em uma guerra e essa guerra está travada. Eu tenho sempre dito para as pessoas, essa guerra que não começou aqui na terra, essa guerra que não começou na terra, começou no céu. Começou com os anjos no céu. E hoje nos envolve. Hoje eu e você fazemos parte, estamos dentro dessa guerra. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Foi problema seu se você não acreditar. Mas olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. Olhe o que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas. Se você não admitir que isso é uma ofensiva, que tudo que está acontecendo são ofensivas espirituais, as hortes, né, que vêm dos principados, se você não entender que isso, que o que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual, eu não sei mais como convencer você, porque o texto diz, e houve batalha no céu. Houve batalha onde, igreja? Houve batalha no céu. Quem era que estava nessa batalha? Miguel e seus anjos. O que aconteceu ali? Eles batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Quem está me escutando nessa noite? Satanás, ele é daqueles que cai atirando. Entendeu? Veja que a Bíblia diz aqui que não era só uma peleja só de Miguel e seus anjos contra Satanás. Satanás também estava pelejando. Porque Satanás, ele é audacioso. Não pense você que se você lutar contra Satanás, ele vai ficar só olhando para você. Satanás não vai ficar só olhando para você e lhe admirando a sua agilidade, os seus conhecimentos de guerra. À medida que você luta contra ele, ele luta também contra você. À medida em que você se opõe a ele, ele também vai se opor a você. Satanás não vai ficar assistindo de camarote, você lutar contra ele e ele não fazer nada, não. Satanás não vai se colocar na sua mão como uma vítima. Então entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa de uma vez por toda. Para haver uma guerra, duas partes têm que estar brigando, né? Tem que estar
contra um ao outro. E no mundo espiritual também é dessa forma. Você está guerreando contra o mundo espiritual, e o mundo espiritual está guerreando contra você. E é por isso que nós precisamos a todo momento estarmos debaixo das asas do Altíssimo. Precisamos estar abrigados debaixo das asas do Todo-Poderoso. Porque senão, queridos, o inimigo vai nos abater. O inimigo vai nos abater. Então o texto diz: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o que é que o dragão fazia? Batalhava e batalhava o dragão e seus anjos. Amém, queridos? O que é isso aqui? É uma guerra ou não é? E aí ele vai dizer, irmão, que nessa guerra, aqueles anjos caídos, aqueles anjos pervertidos, eles não conseguiram prevalecer. Aprenda uma coisa: numa guerra não existe dois vitoriosos. De outra sorte, numa guerra também não existe dois perdedores. Um tem que ganhar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando tem dois brigando, duas partes brigando, um ganha e o outro perde. E quem perde? O mais fraco. Quem perde? O mais fraco. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nessa guerra da qual nós estamos envolvidos nela, quem é o mais fraco e quem é o mais forte nessa guerra? Nós estamos em uma guerra. Quem admite isso? Diz amém. Está fraco, só algumas pessoas. Quem admite que está numa guerra espiritual, diga amém. Amém. Quem é o mais fraco nessa guerra? Satanás. Porque nós, de nós mesmos, somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó, cinza. Mas tem um segredo aí. Nós podemos até ser pó e cinza, mas nessa guerra, como eu falei agora anteriormente, nessa guerra nós não estamos sós. O nosso general se chama Jesus Cristo. O Senhor desta guerra é conhecido como Senhor dos Senhores. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é conhecido como Senhor dos Exércitos. Todos os exércitos, Ele é o Senhor. E eu digo para vocês que até do exército de Satanás, Deus é Senhor. Amém, Jesus. Amém. Até do exército de Satanás, Deus é o Senhor. Quando Satanás viu Jesus, quando uma pessoa estava possessa por espíritos malignos, não tinha homem que segurava, não tinha cadeia que segurava, não tinha nada materialmente que segurava. Mas quando esses espíritos se encontravam diante de Jesus, eles já iam se humilhando, eles já iam dizendo assim, ó, Senhor, reconhecendo que até deles Cristo é Senhor, até deles Cristo é Senhor. Cristo manda e eles obedecem. Deus diz para os espíritos malignos, faz e eles fazem. Deus diz para eles, deixa de fazer, e eles deixam de fazer. Porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é o Deus dos deuses, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele manda no mundo físico, Ele manda no mundo espiritual, Ele manda nos céus, na terra, no mar, Ele manda em tudo que no mar existe. Ele manda nos principados e potestades, dominadores desse século, Ele manda. Deixa eu te dizer uma coisa que às vezes você quer se esquecer disso. Deixa eu lembrar para você. E é esse Deus do qual eu estou falando, que você serve. É esse Deus que manda até lá no diabo. É esse Deus que você serve. Não se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça que você está do lado dos vencedores. Não é do lado dos perdedores, não.
Ah, pastor, mas eu sou um perdedor. Então você não está do lado de Deus. Porque se você disser que está do lado de Deus e você disser para mim que você é perdedor, então você está dizendo que Deus é perdedor. Deus é perdedor? Não. Me apresente uma batalha que ele perdeu. Uma. Me apresente uma batalha que Deus perdeu. Nem. E lá no começo ele não quis nem lutar contra, ele não quis nem se levantar contra Satanás. Deus não quis, porque se ele se levantasse, o que ia acontecer com Satanás ali naquele momento? Tá, seria destruído. Se Deus se levanta, não, deixa que eu vou resolver. Deus destruiu ele, na hora não destruir ele. Mas Deus ficou lá sentado no trono dele, diz, vai lá, resolve esse problema aí. Não precisou Deus lutar. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. É esse Deus que tu serve? Que não precisa dele se levantar para guerrear. Só basta ele dar ordem aos seus anjos. Vai lá, resolve esse negócio aí. É rebelde, é? É rebelde? Vai lá. Joga ele fora. E a Bíblia diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas olha o que vai dizer no versículo 8. Isso aqui é maravilhoso. Mas não prevaleceram. Satanás jamais prevalecerá contra Deus. Jamais. Ou contra a sua igreja. Satanás jamais prevalecerá contra eu ou contra vocês. Basta você ter fé. Não tem batalha que você não vença. Não tem batalha que Deus não entregue a vitória nas tuas mãos. Mas como é que nós vamos vencer essa batalha espiritual? Como é? O texto vai dizer. Olha o que o texto diz. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar. Se achou nos céus. E foi precipitado. O resultado daquela guerra foi a precipitação de Satanás para a terra. E diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. Ele, não só ele, mas toda a sua corja. Toda a sua corja. Ele e seus anjos foram lançados com ele. E a voz que vem depois. A voz que vem depois da vitória. Versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A luta que você enfrenta diante de Deus, ela não é nada, porque quem tem a força é Ele. Amém, Jesus. O inimigo que tem se levantado contra a tua vida não é nada, porque quem tem a força é Ele. Glória a Deus. Deus. Quem tem o poder é Ele. A Bíblia está dizendo aqui, ó, toda a força e o poder é do nosso Deus. A força e o poder é do nosso Deus. A força e o poder de que igreja? Do nosso Deus. Portanto, é por isso que diz, ó, portanto não temeremos. Se a força é do Deus que nós servimos, portanto não temeremos. Diga comigo, portanto não temeremos. Portanto não temeremos. Ainda que os montes se abalem, se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se mude, se perturbe, ainda, quem sabe mais aí? Ainda, eu vou ler aqui o texto, depois eu volto aqui para Apocalipse, porque não dá para lembrar, é Salmo 46, eu gosto muito desse Salmo, sempre gostei dele, sempre me apeguei a esse Salmo, 46, queridos. Por que nós não vamos temer? Por quê? 46 Salmos, nós temos razões para temer? Não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se
perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo somos nós. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que, quando diz assim, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, e ainda vamos mais, ainda que as águas rujam, ainda que as águas, as ondas, o som das águas esteja aqui rugindo no teu ouvido, você está vendo aqui a água daquela fúria, ainda que tudo pareça estar perdido, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que está tudo acabado, ainda que pareça, humanamente falando, irmãos, que não tem mais jeito, a Bíblia está dizendo, há um rio, há um rio, há um rio. Cadê? Quem tem esse rio aí? Quem tem esse rio? Quem tem esse rio aí? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é santuário da morada do Altíssimo? Quem é? Quem é? Cristo está morando em você? Cristo está habitando dentro de você já? Então é de você que a Bíblia está falando. É de você que a Bíblia está falando. Está dizendo que esse rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa cidade. Deus está no meio desse povo. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Está vendo aí, queridos? Como as promessas de Deus repousam sobre as nossas vidas. Amém. Nós é que somos fracos. Nós é que somos incrédulos. É verdade. Nós é que somos imperfeitos. Mas Deus, Ele é fiel. Amém. Nós é que somos infiéis. Mas Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E Ele diz, ó, Deus está no meio dela. Isso aqui é promessa de Deus. Deus está no meio de nós. Cadê a cidade de Deus? Cadê a cidade de Deus? Amém. Cadê a cidade de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus está no meio dela. Deus está no nosso meio. Amém. Deus está entre nós. Glória a Deus. Portanto, irmãos, como já foi falado, pode tudo dar errado. Mas a nossa visão é é positiva. A nossa visão tem que ser positiva, porque isso aqui é fé. O que é fé? O que é fé, irmã Kelly? O que é fé, irmão Assis? Fé é você ver as coisas tudo dando errado, é você não ver saída, mas mesmo assim você não sair do seu posto de crente, daquele que acredita na providência, daquele que acredita que Deus vai dar vitória. Isso é fé. Está todo mundo dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado, e você está ali firme, ó. Como é bonito uma pessoa ter fé. Como a fé dá serenidade para as pessoas. Como a fé, ela proporciona calmaria em meio às turbulências. Está todo mundo ficando doido, todo mundo arrancando os cabelos e correndo. Mas o camarada está lá firme. Às vezes se entristece. Às vezes se fica triste por causa que somos seres humanos somos, mas nós nunca perdemos a nossa fé. Amém. Por quê? Porque Deus está no meio dela, está no meio de nós. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando eu leio esse texto aqui? Às vezes a gente vê gente aqui, né? Dizendo que é bravo, que é valente, que faz isso, que faz aquilo. Quando chega diante da autoridade, né? O cara baixa a cabeça ali, fica murchinho, não? Ou nessa terra aqui, eu vou dizer para você, que tem de gente valente, de gente brava, de gente que só basta Deus dar um grito, acabou-se. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que tem de gente brava aqui nessa terra, que acha que é o dono da razão, que na hora que dá um vento forte aí, fica todo mundo, o cabo fica logo, né, amarelado, fica descolorado, sem cor, fica logo com medo. Na hora de uma situação difícil, o camarada que é tão valente,
entra logo numa situação psicológica, né? Deus é que é o valente, irmão. Ei, se você acha que você é valente, é? Você não é valente, não. Aqui na terra não existe gente valente, não. Até agora, os valentes que já se levantaram, Deus já derrubou todos eles. Amém. Cadê Faraó? Era valente. Quem não temia Faraó? Quem não temia Faraó? A nação poderosa, uma nação que subjugava as outras, uma nação que naquela época era considerada como centro do mundo. Deus derrubou. Ainda tem mais uma coisa, que Deus derrubou não foi com um exército não, viu? Deus não preparou um exército de homens com armas nucleares, com armas químicas, biológicas para lutar contra a gente, não. O que derrotou, Deus mostrou para Deus, ali, aquela derrota de Faraó foi uma derrota vexatória, humilhante, porque Deus disse assim, tu tá aí. Eu me lembro que quando Deus mandou Moisés ir lá, dizer aí, Moisés chegou e disse, o meu Deus disse que é para tu deixar o povo dele ir. E quem é o teu Deus? Quem é esse teu Deus? Porque o único Deus que eu conheço é o Deus Ra. É o Deus Ra que é o meu Deus. É o único Deus que eu conheço. Quem é esse teu Deus aí mesmo? E Deus disse assim, não te preocupa não, Moisés, que ele está querendo que eu me apresente, eu vou me apresentar a ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou mandar exército poderoso, com arma de destruição em massa, não. Eu vou derrotar com ele, eu vou derrotar ele de uma forma humilhante. Quem vai derrotar ele são os piolhos, são as rãs. É o Senhor dos senhores, queridos. Glória a Deus. É dele que eu estou falando aqui. Você está entendendo ou não? Quem destruiu a maior potência naquela época foi as rãs, os piolhos, os gafanhotos. Deus humilha quem quer desfazer dele. Mas Deus não destrói só assim, primeiro ele humilha. É isso que ele está fazendo com Satanás, ele está humilhando Satanás. E no final vem a derrota dele. Então é por isso que ele diz que ele diz assim, Deus vai lá no céu e vê tanto brabinho aqui na terra, tanta gente metida braba aqui, tanta gente metida valente aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, As nações se embraveceram. Rapaz, é um povo muito brabo, né? Esses camaradas aí, eu fico pensando nesses países aí de primeiro mundo, que tem arma de destruição em massa. Não mexe comigo não, que se mexer, eu aperto no botãozinho aqui e acabou. Se Deus está lá de cima olhando, não é nada para mim. Pois bem, e Deus olhando lá do céu, olhando para os homens aqui na terra, só basta eu mandar umas rãezinhas para destruir eles. Só basta eu mandar o espírito da morte lá. E eu ainda digo mais uma coisa ainda, que sabe que Faraó só não deixou o povo ir da primeira demanda porque era Deus que estava endurecendo o coração dele. Porque se não fosse Deus, que era para ele sofrer mesmo, ele tinha deixado, ele tinha assim acovardado da primeira logo. Porque os que estavam com ele, tudo se acovardaram. Faraó, pelo amor de Deus, o que é que o povo vão dizer de nós? Que nós não fomos destruídos pelo Deus, um Deus que ninguém conhece, nem conhece, não tem nem nome esse Deus, e nós fomos. Deixa esse povo ir, pelo amor de Deus. Tu está cego, tu não está vendo o que nós estamos vivendo, não. Ai, rães. E Deus ia lá, endurecia. Aí Faraó, tá bom, realmente eu vou deixar o povo ir. Deus diz, vai deixar ir não. Deus ia lá, endurecia o coração dele, botava uma pedra ali, que era para no outro dia ele endurecer sobre o povo de Israel, e Deus endurecer a mão sobre ele. Que Deus é Deus, irmão. Amém, glória a Deus. É esse Deus que tu serve. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Mas Deus, quando Ele quer acabar com tudo isso aí, toda essa guerra, Ele acaba. É só Ele dizer assim, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você sabe quem é que tem arma de destruição em massa? Você sabe quem é? Quem tem arma de destruição em massa é Deus. Ainda tem mais uma coisa, que esses camaradas que tem arma de destruição em massa aí, eles mandam um míssil lá, mas eles também recebem uma ofensiva. Quem pode ofender a Deus? Quem pode mandar uma ofensiva contra Deus? Quem pode atingir Deus? Quem pode atingir Deus? Ninguém.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar, abre os olhos e veja. Você que não tem visto, que não tem, que o medo, que o pavor, ou que a tristeza tenha ofuscado o que Deus tem feito na tua vida, olha o que Deus está dizendo aqui: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, ele quebra essas armas aí de destruição, essas armas, ele acaba com tudo isso. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros, os tanques, não tem os tanques de última geração aí, ele queima tudo isso no fogo dele. Nada disso, tá vendo aí, ó, tá vendo aí, Moacir? Os caras ficam dizendo que vão guerrear contra Jesus. Os caras ficam dizendo aí que vai ter uma batalha dos generais contra Jesus. E ele está dizendo aqui, ó: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, lança os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o meu, Ele é o teu, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que você serve? Agora nós vamos ver como é que nós vamos vencer essa guerra. Quem está na guerra? Quem está na guerra aí? Você está na guerra? Está árdua, não está? Está difícil, não está, igreja? Está pesada, sim ou não? Já faz algum tempo que a gente vem nessa guerra, não faz? É. Mas como é que nós vamos vencer essa guerra? A Bíblia vai dar aqui o antídoto, vai dar receita. Você quer ser vencedor? Você quer vencer essa guerra que você está vivendo agora? Olha a receita de Deus para você. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Satanás vai ser derrubado da tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê? Amém. Diga amém bem forte. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha a receita. E eles, os anjos de Deus, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você que está na guerra, minha irmã, não fique confiado no teu dinheiro. Não fique confiado na tua intelectualidade. Tá? Não fique agarrado nas coisas materiais. Que nada disso, no teu conhecimento. Para essa guerra que a Bíblia está falando aqui, não existe pistolão de frente, não existe quebrar galho, não. Para ganhar essa guerra não adianta você ter um pistolão de frente, um quebra-galho. Isso é bom você ter um quebra-galho lá dentro do hospital para ajudar quando você precisar e tal. Mas nessa guerra espiritual ou na política, né? Mas nessa guerra espiritual não serve. Você só tem uma forma de você vencer. É pelo sangue do Cordeiro. Se você tiver o sangue do Cordeiro, você vencerá. Você lembra lá? Lembra que foi assim que os judeus venceram a guerra do Egito? Lembra? O anjo da morte passou. O anjo da morte passou. Diga comigo assim: o anjo da morte passou. O que tinha ali? O que estava ali? No umbral da porta do povo de Deus. O que tinha ali? O sangue do Cordeiro. Aqui dali já era uma representatividade para nós hoje. Todos que quiserem vencer, tem que ter o sangue do Cordeiro na sua vida. Só vence pelo sangue do Cordeiro. Quem tem o sangue do Cordeiro aí? Quem tem? Quem tem o sangue do Cordeiro aí? Louvado seja o nome do Senhor. Diga bem forte: eu tenho sangue de Cordeiro na minha vida. Aleluia. Só pelo sangue do Cordeiro. Olha o que é que vai dizer mais. E pela palavra de Deus. Que palavra é essa, pastor? Essa daqui. Essa é a palavra que você está ouvindo nessa noite.
você não vai vencer. Deixa eu dizer uma coisa para você, para me encerrar aqui minha participação. Irmão, às vezes nós deixamos de confiar na palavra de Deus, que é a que nos dá força e que nos dá a vitória, para nos agarrar à palavra dos outros. Sabe por que tem muita gente perdendo a batalha? Porque alguém chegou para ele e apontou o dedo, pensa na cara dele e disse assim: Paulo, tu não vai vencer não, tu tá lascado, tu tá perdido. E ele acreditou nisso. E quem acredita nessas coisas perde mesmo, irmão, porque vem a falta de fé, e sem fé ninguém vence. Então, a Bíblia está dizendo aqui que a única palavra capaz de fazer você vencer é a palavra de Cristo. Não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa se as pessoas estão lhe defamando, se as pessoas não acreditam em você, não importa as palavras negativas que lançam contra a tua vida. O que vai fazer você vencer, a tua vitória, depende dessa palavra. É dessa palavra. É dessa palavra que a tua vitória depende. Você crê nisso? A palavra está dizendo, qual é o antídoto para nós vencermos? O sangue do Cordeiro. Esse sangue ele é passado na porta na nossa porta, do nosso coração, de uma forma espiritual. Todas as vezes que alguém aceita Jesus, o que é que acontece na vida dele? Na vida dele é passado o quê? O sangue. Quando você aceita Jesus, você não nasce com esse sangue na sua casa, não. Você não nasce com ele. Ele é colocado no momento que você aceita a Jesus. O que é que acontece? O sangue do Cordeiro vem sobre a tua vida. Primeiro, ele lava os teus pecados. Ele te lava dos teus pecados. Segundo, ele te deixa um sinal de que você é propriedade do Cordeiro. Primeiro, ele limpa os teus pecados. Depois, ele te deixa uma marca de que você é uma propriedade particular de Deus. Depois disso, depois que você aceitou Jesus, que você foi marcado pelo sangue do Cordeiro, aí você vai ter conhecimento da palavra de Deus, que é a espada. Escute bem, isso tem um compasso, isso tem uma coisa assim, uma regra para ser seguida. Isso tem assim uma linha. Primeiro você aceita. Quando você aceita, o sangue do Cordeiro vem sobre a sua vida. Quando depois, aí nesse momento você se torna, né, um aspirante. Deus vai lhe preparar para essa guerra. Aí ele vai lhe preparar aqui, ó, lhe dando conhecimento. Ele está lhe preparando. Quando você estiver preparado, o que é que vai acontecer? Aí você vai para a guerra. E aí você vai manusear essa palavra. Então você tem duas coisas na sua vida. A guerra é intensa, mas você tem duas coisas na sua vida que são o bastante para você ser o vencedor. Primeiro, você tem o sangue do Cordeiro. Você está alistado, você já está preparado. Segundo, você tem a sua arma, a sua espada, que é a palavra de Deus. E aí, irmão, não tenha medo não. Se você tem o sangue do Cordeiro na sua vida, se você tem a palavra de Deus, como foi que eles venceram? Como foi que os anjos venceram Satanás e seus anjos? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu Cristo. Se você tem o sangue do Cordeiro na tua vida, se você tem a palavra que é a espada, não tenha medo, irmão. Não tema não, irmão. Eu estou lhe dizendo para você, dando garantia. Não tema essa guerra não. Essa guerra já é tua. Essa vitória já é tua. Seja o que for. Seja de que ordem for. Ordem física, ordem sentimental, financeira, de família, problema de família, teus filhos, teu casamento, qualquer que seja, a falta do emprego, a vida, meu irmão, qualquer coisa, qualquer que seja o teu problema, Deus pode te dar a vitória. Amém. Quem quer a vitória? Amém. Quem quer a vitória? Louvado seja Deus. Você está preparado para receber o sangue do Cordeiro na tua vida? Amém. Quem já recebeu o sangue do Cordeiro aí? Amém. Quem já recebeu? Tem quem quer receber?
Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Ainda tem mais uma coisa. E quem tem a palavra do Cordeiro na vida? Quem tem? Amém. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero agradecer a presença da nossa irmã.